Sua necessidade patológica tá doente, entende? Chama pra internar. Sua necessidade patológica de ser o centro das atenções o leva a fazer das pessoas meros objetos para sua própria satisfação. Então já sabe, entendeu? A pessoa tá num surto. Uma vez meu primo surtou, minha tia, vou ligar pro Getúlio Vargas, entendeu? Vou te internar no HPS, tá doidão, tá ficando louco, vai passar um tempo lá internado, entendeu? A Bíblia chama este comportamento de soberba e associa este mal com a origem do pecado no gênero humano. Se a humildade é a ausência do caráter de Cristo, é a essência do caráter de Cristo, a soberba é a essência do caráter de Satanás na sua vida, que desceu de sua posição de querubim ungido da guarda justamente por pretender erguer um trono acima das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo, ponto. Enquanto Cristo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, Satanás chegou a propor ao próprio Cristo que o adorasse. É preciso, porém, reconhecermos que os cristãos, mesmo devendo imitar a Cristo em tudo, não estão imunes da moléstia narcisista. Pelo contrário, tu é um narcisista, se converte aí de novo. Pelo contrário, é forçoso reconhecer que nos últimos tempos temos convivido com surtos de narcisismo nos altares, entre músicos, levitas e até mesmo pastores, até mesmo às vezes mais ciosos de sua própria reputação do que do Evangelho de Cristo. Cristãos murmuradores que têm um relacionamento doentio com Deus, pretendendo manipulá-lo em favor de seus próprios benefícios. Irmãos que se traem uns aos outros para levar algum tipo de vantagem, até mesmo ministerial. Competitividade exacerbada, destrutiva e desagregadora. É importante salientar que o narcisismo não se manifesta somente no que, Rosiane? Somente através das conhecidas atitudes de arrogância e superioridade. Num país, veja bem, num país como o Brasil, gente, onde o desejo de crescer é visto culturalmente com maus olhos, muitos narcisistas fazem questão de apregoar que são pobres e humildes para se beneficiar da piedade alheia. São os que gostam de enfatizar que foram ou são muito pobres. Sabe aquelas pessoas que começam: eu tô pobre. Ai, coitado de mim. Tem pena de mim? Tem um cadinho de pão pra me dar? Ai, irmã, eu tô morrendo, sabe? É narcisista puro. Eu conheci um ano passado, eu sei como é que é. Aí diz assim: são os que gostam de enfatizar que foram ou são pobres, ou mais humildes dentre os outros humildes. Agostinho de Hipona, o grande teólogo da era patricística, definia este estratagema como concupiscência da virtude, ou seja, uma virtude falsa contaminada carnal, hipócrita, em outras palavras, hipócrita, falciane. Aí diz assim: a medicina sustenta que o destino certo de um narcisista que não busca tratamento é autodestruição. A Bíblia concorda com isto. Entre tantos exemplos, o livro de Daniel nos narra a trajetória de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o maior narcisista de todos. O cara surtou real. Aí diz assim, aqui, rei da Babilônia, a quem Deus, por seu arbítrio, concedeu o comando de um dos maiores impérios da história. Reis e outras pessoas investidas de autoridade são muito mais suscetíveis ao narcisismo do que qualquer outra coisa. E por isto Nabucodonosor tornou-se altivo e arrogante. Deixemos que a Bíblia nos conte qual foi o resultado disto. Bom, foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante aos animais. Ele surtou, ele ficou louco, ele pirou da batatinha, começou a andar de quatro no chão que nem bicho, entendeu? Foi ter comportamento de bicho, de animal, surtou de vez. Aí diz assim, surtou como semelhante aos dos animais, ok? E a sua moradia foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois. Então ele começou a ter um comportamento de bicho, de animal. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Imagina, o cara ainda ficava que nem um gadareno, sabe? Pelos cantos das madrugadas. Imagina o estado, devia ser terrível. Até que lhe cresceram os cabelos como as pernas da águia e as unhas como os das aves. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituiu sobre ele. Daniel 5:21. Durou 7 anos isso. Exatamente 7, concluído. Muitas vezes, o tratamento que Deus dispensa para a cura do narcisista é o rebaixamento radical do seu ego. Tem que baixar, tem que descer a casa do oleiro, tem que botar a cara na laje mesmo. Aliás, a queda é vista tanto pelo campo da ciência quanto pela da fé, como consequência quase inevitável desta doença. Aquele que se exalta será humilhado, não é mesmo que a gente diz, mas aquele que se humilha será exaltado. Foi o que aconteceu com um fariseu de Tarso da Sicília, região ao sul da moderna Turquia, que só se tornou o grande apóstolo Paulo, pequeno em grego,
que significa pequeno em grego. Paulo significa pequeno, tá? Em grego. Depois de literalmente cair do cavalo e ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Gente, eu gosto de Damasco. Muitas pessoas, justamente por seu desvio narcísio, não compreendem o tratamento espiritual de Deus através de lutas e turbulências. Elas acabam se tornando necessárias para moldar o ego, ajustar o caráter e recolocar o ser humano no lugar que Deus se agrada. Ponto. A grande esperança, todavia, para esta situação está na obra redentora feita por Cristo Jesus. Quando o coração se arrepende, ou seja, toma a decisão de mudar, Deus transforma na sua essência, trocando o senso de superioridade pela dependência do Espírito Santo, a manipulação dos outros pelo serviço ao outro, o amor a si mesmo, né, pela adoração a Deus, enfim. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que seus pedaços sejam como a escarlate, ainda que seja manchado como sangue, ok? Eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:8. No outro vídeo a gente vai falar de uma coisa, a gente vai falar sobre uma nova perspectiva, passeio pelo templo de Ezequiel, é a abordagem do próximo vídeo que eu vou vir trazendo aqui pro canal. Então, vem comigo!